Começar mais uma SEB, para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, nós estamos aqui nessa tarde para engrandecer o Seu nome, Deus. Muito obrigado pelo Seu amor, a Sua misericórdia, o Seu cuidado com o Seu povo. Que no nome santo de Jesus nós sejamos moldados pela Sua palavra, nós sejamos transformados pela Sua palavra. Que em nome de Jesus, Deus, haja mudança nessa noite, nesse lugar. Que as pessoas sejam transformadas de dentro para fora, que os corações de pedra se transformem em corações de carne, e que as pessoas possam viver a realidade da Sua vontade, em nome de Jesus, amém. Toda vez na maioria das vezes em que eu oro, que eu vou falar alguma coisa aqui, existe a citação do coração de pedra para o coração de carne. E hoje a gente fala de Ezequiel, da onde vem essa citação, tá? O livro de Ezequiel contém as visões e as profecias de Ezequiel, o profeta, a quem o Senhor chamou para ministrar aos judeus cativos na Babilônia. Vamos seguir na linha cronológica do que a gente está conversando. O povo vivia em rebelião. Deus levantou profetas para avisar que esse povo seria destruído, a ponto de, assim como um bom rei se levantou como Josias, já era tarde demais, e o povo seria de fato destruído. Então, os profetas agora estariam indo para um povo que não os ouviria. E mesmo assim, seguiam seus ministérios. Isso é importante por quê? Porque é muito diferente do tipo de ideia que as pessoas têm hoje de um evangelho bem-sucedido. Isaías, para os tempos de hoje, teve um evangelho, um ministério fracassado, mal-sucedido, porque ninguém deu ouvido para ele. Mas era isso mesmo que Deus queria, tá? Chegamos a Ezequiel. O livro mostra que o Senhor está ciente do seu povo, onde quer que ele esteja. Ezequiel agora vai falar para o povo que já está em cativeiro para a Babilônia. Já deu muito errado. Uma galera ficou, como a gente viu no último livro de Jeremias, Lamentações, e uma galera foi cativa para a Babilônia. Então, no meio dessa galera, quem está pregando para eles é Ezequiel, tá? A autoria do livro é o próprio profeta Ezequiel. Ele é escrito na perspectiva da primeira pessoa e registra as visões e revelações que ele recebeu do Senhor. Ezequiel era um sacerdote que viveu entre os judeus cativos levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aproximadamente 597 a.C. De acordo com os relatos de 2 Reis 24, 14 a 16, os babilônicos levaram cativos a maioria dos principais homens da terra daquela época. Isso também gera uma teoria de que Ezequiel possa ser um dos grandes, um dos imponentes, ou de alguma família rica também, né? Mas isso é só teoria, tá? Ezequiel profetizou e proferiu as palavras do Senhor aos judeus exilados na Babilônia, na mesma época em que Jeremias estava profetizando em Judá e Daniel estava profetizando na corte dos babilônicos. Ezequiel, ele morava em um assentamento do lado de fora da Babilônia. E aí ele é chamado por Deus aos 30 anos para levar o evangelho para aquele povo cativo da Babilônia, para eles não desanimarem, para eles não adorarem os ídolos da Babilônia, porque Deus tinha promessa para eles ainda. A promessa não foi desfeita. Enquanto isso, na corte estava sendo pregado o mesmo evangelho, só que por meio de Daniel, e lá em Judá, toda destruída, Jeremias, tá? São conterrâneos, mas não há relatos de que nenhum deles se encontraram, tá bom? Depois de ser levado cativo, Ezequiel estabeleceu-se com os outros judeus em um lugar próximo ao rio Quebar. Foi lá que Ezequiel registrou que os céus se abriram para ele e teve as visões de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao 3 para vocês verem essa revelação, tá? No 30º ano, do 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados, viu? Primeira pessoa. Junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E o capítulo 1 vai discorrer sobre essa visão escatológica que Ezequiel viu do Senhor, tá? O profeta era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico, em 586. Por que isso é importante? Porque a morte súbita da sua esposa foi anunciada por Deus, e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento.
Ele não pôde realizar qualquer rito relacionado ao luto. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Vamos ler? Ezequiel 24. Fala da morte, do 15 ao 17. E diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemido. Não pranteiem pelos mortos. Mantenha o turbante ajustado à cabeça e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Cara, vamos para o versículo 25 e vocês vão entender o porquê. Deus faz advertência ao povo nesse capítulo inteiro, capítulo 24, e no 25 ele diz: e você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, a sua alegria e a sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo da vida deles, naquele dia um fugitivo virá dar a notícia a vocês. Naquela hora a sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. Então você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. O que acabou de acontecer aqui? A esposa de Ezequiel morre. Deus fala assim: não lamenta, fica calado, porque quando o meu povo for destruído, aí você lamenta. Aí você lamenta, para mostrar para o povo que muito mais do que perder uma pessoa, eles perderam tudo. É muito pesado. Se vocês lerem o livro de Isaías, Jeremias, mas principalmente Isaías e Ezequiel, eles passam por situações muito, muito pesadas, para mostrar para o povo a situação que eles estão. Todo o simbolismo usado na pregação deles, eles falam sobre arrependimento, mas Deus manda eles fazerem coisas específicas, como comer carne comida sendo requentada com estrume, para mostrar para o povo como tem sido as orações deles, como tem sido a busca deles. Ou seja, esses profetas sofreram mais que qualquer um nessa terra. E nesse momento de luto, Deus fala com ele assim: fica quieto. Não é para você prantear, para mostrar para o povo que mais difícil do que perder uma vida é perder tudo. Amém? Algumas características do livro de Ezequiel. No livro, lemos que o Senhor comparou o seu profeta a um atalaia, ou um vigia, tá? Isso está em Ezequiel 3. Abram aí comigo. 3,17. E Ezequiel 33 vai falar sobre o vigia. Ezequiel 3,17 diz: o filho do homem, eu fiz sentinela para o povo de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Ou seja, por ele ser esse atalaia, esse sentinela, ele precisa ouvir a palavra de Deus e advertir o povo no nome de Deus. Agora nós vamos para Ezequiel 33, para nós entendermos qual é o papel do atalaia, do vigia. Do versículo 1, nós vamos até o versículo 9, tá? O atalaia, nos tempos bíblicos, era essencialmente um sentinela ou um vigia. A sua função principal era observar os arredores, alertando a comunidade sobre possíveis perigos, como ataques inimigos, incêndios e outras ameaças, tá? E aí, Ezequiel 33, Deus vai explicar por que ele colocou Ezequiel como vigia, como atalaia, tá? Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem do seu território para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Estamos ok até aí? Continuando. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Esse é o trabalho do sentinela. Esse é o trabalho dos pastores. Esse é o trabalho daqueles que Deus chamou para pregar o Evangelho. Nos últimos dias, muitos vão deixar de se encontrar com o Senhor, vão para a condenação eterna porque não foram vigias, não alertaram o povo.
Ah, mas o povo foi destruído. Ótimo, mas você não alertou. Mas se eu alertasse, eles seriam destruídos do mesmo jeito? Seriam, mas a culpa seria deles. Vocês estão entendendo? Qual a importância de nós sermos sentinelas? Nós sermos vigias para esse mundo caído? Ah, mas é só uma piadinha boba. Avisa que é uma piadinha boba. Ah, mas eles não vão dar ouvidos. Não tem problema, você avisou. Está avisado. Nós somos esse vigia, esse sentinela. Nós precisamos estar atentos ao ataque inimigo. Ô, meu querido, para de conversar com essa menina, porque você é casado, irmão. Ah, mas ele não vai me dar ouvido. Ok, você avisou. O sangue não está nas suas mãos. Entende? Nós temos esse papel hoje, de sermos sentinelas, vigias. Porque nós não podemos estar com as nossas mãos sujas de sangue nessa hora. É por isso que muitas das vezes as igrejas não gostam de teólogos, não gostam de... A teologia é usada hoje de forma pejorativa. Ai, muita teologia, ai, muito teólogo. Aí falou, cara, eles estão avisando. Eles são vigias. Eles estão avisando, vocês estão errados biblicamente, vocês precisam mudar, vocês precisam parar de acreditar em qualquer ladainha. Esses dias para trás teve não sei nem como é que chama essas coisas. Não dá para chamar disso não. Teve um trem aí, chamado Gerando Salvação. Os burburinhos vocês já estão ligados. E aí, vamos para o ponto 1, que o negócio é do Valdomiro Santiago. Então já é um problema terrível. Terrível. Mas é um evento para premiar os artistas. Melhor música, melhor não sei o quê. Beleza. E esse ano teve melhor pregador do ano. Esse ano teve, pregador do ano. Oh, glória. Quem define isso? Quem define quem foi o melhor pregador? E no meio dessa confusão toda, houveram alguns que se levantaram para falar mal. Falar mal. A resposta é essa, falar mal. Que é ruim. É uma coisa ruim. Artistas gospel querendo glória. É uma coisa ruim. E essas pessoas foram rechaçadas na internet por aqueles que falam, não tem nada a ver não, gente. Não, no mundo também tem. É para premiar, é para a pessoa sentir que o seu trabalho está sendo visto e tudo mais. Ok, nós avisamos. Está avisado. Está avisado. Nosso papel não é convencer, mas é avisar, tá? Quem convence o Espírito Santo. Ok, mas quem avisa somos nós. Deus colocou na nossa mão a incumbência de avisar, tá bom? É por isso que eu quis deixar bem enfático essa ideia aqui do vigia. Ezequiel foi chamado como vigia daquele povo. Ele estava avisando para aquele povo que por mais que eles estivessem cativos, Deus ainda estava com eles. Deus ainda estava cuidando deles. Deus ainda ia restaurar Israel. Deus prometeu esse trem para Abraão, não prometeu para eles. Deus prometeu para Abraão. E ele falou que ia cumprir, e ele vai cumprir. Mas você que quer continuar no meio dessa dispensação, não aceite os ídolos da Babilônia. Continue adorando ao Senhor, busque somente ao Senhor, seja diligente. O povo não ouviu, ok, mas ele avisou. Beleza? Por meio dessa comparação, o Senhor enfatizou tanto a responsabilidade dos profetas de alertar o seu povo sobre o perigo iminente, quanto a responsabilidade do povo atender ao alerta do atalaia. Isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando semana passada, sobre aqueles profetas que profetizavam paz, e que não existia paz. Aqui o profeta é chamado para que o povo se arrependa. E para pensar, gente, nesse contexto. É um povo que está sofrendo. Um povo que está em cativeiro. E ao invés de Deus vir e falar assim, meu filho, está tranquilo. Não precisa ler a Bíblia agora não. Sei que você está tarefado, cheio de coisa. Sei que você está em cativeiro. Eu entendo você ficar com raiva de mim. Eu entendo você não me entender. Não. Deus está falando, se arrependam. Onde você está, pode piorar. Se arrependam. Voltem para mim. Também aprendemos que todos nós somos responsáveis por nossas próprias ações e seremos punidos ou recompensados de acordo com as escolhas que fazemos. Não adianta. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não me convenceu. O Espírito Santo não vai ser punido não, quem vai ser você, filho. O Espírito Santo está sempre avisando, sempre avisando. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel é de incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir as suas promessas de restauração. Gente, Deus prometeu que aquele povo não iria para a Babilônia? Hora nenhuma. Ele iria. Os pecados já tinham atingido um nível que não dava mais para voltar atrás. Mas Deus restauraria aquele povo. Isso é promessa também. Sabe, essas semanas os pastores falaram sobre o Setembro Amarelo.
E é um negócio tão complicado, porque alegria na Bíblia é mandamento. Aí complica. Se fosse sugestão, aí ficavam uns alegres, uns tristes, não tinha problema. Mas é mandamento. Então, se nós não estamos alegres, nós estamos descumprindo o mandamento. Como que lida com isso? É difícil. É algo a se pensar. Cara, mas eu tenho depressão, mas o meu nível de dopamina está baixo. Pois é, mas continua aí. O mandamento continua aí. Ué. Se não, alguém poderia dizer assim, a Bíblia manda não cobiçar a mulher do próximo. Aí o cara vai falar assim, não, mas eu tenho uns níveis de hormônio diferentes, pá, e aí, né? Não, serve para todo mundo. Talvez você vai ter que lutar mais. Talvez por estar em um estágio de depressão, você vai ter que lutar mais, buscar mais do que o outro, que está lutando muito grande com outro assunto também. Mas a alegria é um mandamento. E eu entendo outra coisa sobre a alegria ser um mandamento. É que, se fosse fácil, não seria um mandamento. Deus colocou como mandamento que sabia assim, que se deixasse como opção, estava todo mundo triste. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele traria novamente os tempos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. E esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições vindas pela ocasião do cativeiro. Deixa eu dar um panorama muito básico sobre falar em línguas. A Bíblia fala, no Novo Testamento, que o falar em línguas era um indicativo para o judeu de que Deus tinha agora a promessa com os gentios também. Então, quando estavam numa assembleia, todos os judeus, e alguém começava a falar persa, o pessoal falava assim, Deus está com os persas também. Nós não somos um povo exclusivo mais. Então, quando o povo estava em cativeiro, ele tinha que pensar assim, olha, falhamos mesmo com o Senhor, né? Não é que deu errado? Não é que ficar brincando de crente deu problema? Hoje, nós usamos as nossas dificuldades para nos afastarmos do Senhor. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Então, nós, como filhos de Deus, se você crê que você é um filho de Deus, eu não sei, aí você e Deus, mas eu, como um filho de Deus, eu vejo que cada aprovação é Deus me chamando para mais perto dele. Esse é o entendimento cristão do sofrimento. Você está passando por uma situação difícil, é Deus te chamando para mais perto dele. É simples assim. Mas eu não acredito nisso não, Deus está injusto comigo. Pois é, então isso aí era o que Deus não queria que você soubesse, que você entendesse, você está entendendo de você mesmo, e aí, infelizmente, não dá para fazer nada. Mas o julgamento para eles era o cativeiro. Quando o judeu acordasse e falasse assim, estou preso. Era para ele lembrar assim, na casa do meu pai, eu não comia lavagem de porco. Na casa do meu pai, eu tinha que comer. Não, vou voltar para a casa do meu pai. Se encaixa demais com o filho pródigo, né? Pois é. Agora vamos para as profecias de Ezequiel, tá? O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém. Está no capítulo 1 até o capítulo 24. Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras. Elas não iam ficar de fora. Gente, eu quero muito que vocês um dia parem um tempinho da vida de vocês para estudar sobre o que Deus falou que ia fazer com Israel e o que Ele falou que ia fazer com a Babilônia. Por causa do pecado do povo de Israel, Deus ia sitiar a cidade. Mas Ele tinha promessa ainda que Ele fez lá com Abraão. A Babilônia não ia existir mais. A Síria não ia existir mais. Deus também tinha julgamento para essas pessoas. Nabucodonosor foi usado por Deus para fazer com que o povo ficasse cativo, mas Nabucodonosor ia pagar, e pagou. Também profetizou após a destruição da cidade, a restauração e a misericórdia para o futuro. O Senhor mostrou a Ezequiel uma visão da ressurreição da casa de Israel, afirmando que o povo do Senhor seria reunido na terra e a sua herança. Isso é Ezequiel 37, tá? O Senhor também descreveu a união de Israel e Judá nos últimos dias. Lembram? Reino do Norte, Reino do Sul, vão se juntar no último dia mesmo, tá? O livro de Ezequiel inclui uma profecia da grande batalha que precederá a segunda vinda de Jesus, é o 39 e o 40. E as profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente em Jesus Cristo. Eu quero que vocês abram isso, Ezequiel 37. Existe uma promessa de que a casa de Davi continuaria reinando. Gente, lembrem-se disso. Deus prometeu que a casa de Davi continuaria reinando. E o povo agora está em cativeiro. Ou seja, essa promessa não faria sentido se cumprir. Faz sentido. Já era.
Já era. Mas não. Deus falou assim, ó, no meio disso tudo aqui, não esqueci do meu servo Davi, não. Versículo 24, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, seguirão as minhas ordenanças e terão cuidado de obedecer aos meus estatutos. Entendam isso aqui. Deus está falando que o povo que vai ser liderado pelo rei Davi, ou seja, pela casa de Davi, eles vão obedecer aos estatutos, eles vão ter cuidado em obedecer aos estatutos. Mas peraí, como que ele sabe? Ele previu o futuro e viu um monte de gente numa igreja adorando verdadeiramente. Não, ele está falando da igreja invisível de Cristo. Essa igreja, nos dias de hoje, permanece tendo cuidado em cumprir os mandamentos do Senhor. Assim como em Jeremias, quando ele falou que era o único, como Elias, quando ele falou que ele era o único, Deus falou assim, eu conservei uma galera aí, que não se dobrou não. A igreja invisível de Cristo sendo entendida em Ezequiel, tá? Separei aqui um pequeno resumo, como eu faço, separei Ezequiel em 4 partes, e aí eu quero falar sobre um último aspecto em Ezequiel. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Ezequiel vê o Senhor e a sua glória. Ele é chamado para ser um atalaia, um vigia, para a casa de Israel, para alertar, reprovar e chamá-los ao arrependimento. Esse negócio do pastor ser chamado para falar a bênção, eu ainda não achei não, ainda. Eu estou procurando, então Ezequiel, dá para achar, sei lá. Até agora é arrependimento primeiro, depois bênção, tá? Do 4 ao 24, o Senhor instrui Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Ezequiel profetiza sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explica por que a fome, a desolação, a guerra e as pestilências vão varrer a terra de Israel. Existe explicação para isso. Gente, eu já falei isso aqui uma vez. No dia em que eu cheguei para o Senhor e falei, Deus, que injustiça. A resposta de Deus falou assim, comigo foi, existe um só que foi injustiçado. O resto, sendo injustiça, mexe com isso não, senhor, mexe com isso não, nós merecemos. E o que a gente recebe de bom é graça. Do 25 ao 32, o Senhor ordena a Ezequiel que proclame a iniquidade das nações que cercam Israel e profetiza a sua destruição. Hora nenhuma Deus profetiza a destruição, de aniquilação de Israel, mas dos outros povos sim. E do 25 até o 32 é povo por povo. Assíria, vai dar ruim. Babilônia, vai dar ruim. Vocês aí no cantinho, vai dar ruim para vocês também. Todo mundo. Do 33 ao 48, o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. Jesus. Jesus. Em Lamentações, Ezequiel fala assim, antes esses caras tivessem falado para nós, estava tudo mal, velho. Antes eles tivessem. Mas eles falaram que está tudo bem. O Senhor será o verdadeiro pastor para Israel. Ezequiel registra sua visão da restauração de Israel após o exílio nos últimos dias. O Senhor promete reunir os israelitas do cativeiro, levá-los de volta às suas terras prometidas, renovar sua aliança com eles e reunir os reinos de Israel e Judá. O final de todos os profetas é sempre esperança. E, gente, vamos lá, vamos desfazer essa ideia nossa de esperança. Aqui é o Senhor falando. Então vai acontecer. Sabe aquelas pessoas que se apegam a uma promessa vazia de Deus? Eu estou passando por esse problema, mas Deus vai me honrar. Como que você sabe? Você não sabe. É porque você tem uma ideia diferente de fé, errada de fé. Um dia nós vamos conversar sobre fé aqui. Mas a ideia é de que se eu pensar positivamente, as coisas vão dar certo. E isso não é verdade. Aqui, a promessa do Senhor é clara. E vamos para a parte triste? Mesmo com a promessa clara do Senhor, muitos não se voltaram. Às vezes você pensa assim, Jesus podia aparecer aqui e acabar com isso aqui tudo, senhor. Ele aparecer e falar assim, gente, sou real, ponto. Todo mundo ia crer. Não ia. Ele veio uma vez, nós matamos o cara. Não sei se vocês lembram. Não ia. Se Deus aparece hoje para todos nós nas nuvens, muitos de nós vão continuar não crendo. Na hora depois de uma semana, nossa, você viu Jesus? Estava aí, né? Pá. Isso me lembra muito do episódio de Futurama. Futurama, quando eles falam da volta de Jesus, o cara responde assim, qual das vezes que ele voltou? Porque em Futurama ele voltou 7. Para nós é isso, vira corriqueiro, a volta de Jesus, restauração, corriqueiro. Para finalizar, irmãos,
eu queria falar para vocês de um segundo aspecto importante do livro de Ezequiel. O primeiro deles é esse aspecto do vigia, que está muito ligado aos dias de hoje, de nós sermos vigias. O segundo aspecto é o novo nascimento. Ezequiel 36, por favor. Versículos 25 a 27. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é muito difícil nós olharmos para o Antigo Testamento, para as promessas do Antigo Testamento e aplicar nos dias de hoje. É muito difícil. Nem toda promessa é para nós. Então, assim, é um negócio muito complicado. É por isso que eu bato muito na caixinha de promessa. É um negócio muito difícil. Não é qualquer promessa daquele tempo que é para nós. Não é. Mas essa daqui em específica é. Vamos lá. Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Alguns estudiosos fazem conexão entre essa conversa entre Ezequiel 36 e a conversa de Jesus com Nicodemos, tá? Em João 3. Nos versículos 9 e 10 de João 3, Jesus censura Nicodemos por não entender do que ele está falando ao dizer que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. O versículo 9 e 10 diz assim: Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus diz, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Nessa hora aqui a gente acha que Jesus está sendo tirado. Ó, tirou Nicodemos de grande. Não. Jesus estava querendo dizer, cara, você não entendeu mesmo? Você é mestre. Jesus falou, não, você é burro, você é velho. Não, você é mestre. Você não entendeu? Então Jesus esperava que Nicodemos entendesse do que ele estava falando, por se tratar de um conhecedor do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a água tem significado de renovo ou purificação, especialmente quando junção com o Espírito, essa parte de purificação. E o Espírito é o princípio da vida. Deus promete um tempo em que fará uma nova aliança com o seu povo. A água como limpeza moral. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ou seja, uma limpeza moral. A água do Senhor faria com que aquele povo parasse de buscar outros deuses, fazer coisas abomináveis ao Senhor. E aí no versículo 27, porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Então o Espírito teria o papel de dar uma vida e o próprio poder do Senhor para aquelas pessoas. Isso é uma promessa em Ezequiel, tá? Segundo De Acaso, o novo nascimento é a promessa de um profeta de 6 séculos antes do que Jesus falou, ligado a uma nova aliança, um novo contrato de Deus, que seria caracterizado por uma transformação moral, a água aspergida no coração, e pelo poder e a vida de Deus para transformar e renovar. A promessa é chamada na teologia de regeneração e é feita pelo Espírito Santo, conforme Jesus mesmo diz, versículos 6 e 8. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo nascido do Espírito. Nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito, seria nascer com uma nova natureza e uma obra vinda de Deus. O vento sopra para onde Ele quer e o próprio Deus diz em Ezequiel que Ele vai tirar. Ele vai transformar, Ele vai fazer. E isso em paralelo com Romanos 9,16. Vamos abrir lá? Deus falando sobre ter misericórdia e compaixão, e ele diz, portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Quando as pessoas olham para o que Deus faz, elas precisam enxergar a misericórdia de Deus. Deus faz promessa com o povo. Deus faz a promessa. O povo descumpre a promessa, Deus mantém a promessa. O povo continua pecando, Deus leva eles para o cativeiro, mas mantém a promessa. Deus cumpre a promessa. Deus tira o coração, Deus transforma o coração, Deus muda, é Deus quem faz. É por isso que nós temos o papel de vigia. Deus colocou em nós, essa incumbência de avisar, de constatar, não está bom, as coisas precisam mudar,
As coisas precisam ser transformadas. Não pode ser desse jeito. Um cristão que questiona pouco, eu tenho alguns questionamentos sobre ele também. O cristão tem que olhar para a palavra de Deus e olhar para a realidade e falar assim, está errada a realidade. Olhar para o seu dia a dia e falar, meu dia a dia está errado. As minhas coisas estão erradas. A palavra de Deus é o que serve. Josias foi o único bom rei do povo, depois de toda aquela confusão. Quando ele vê o livro da lei, ele encontra o livro da lei e lê, eles leem para ele, né, porque ele é rei, ele precisa ficar lendo. Ele fala, cara, nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Ele pede para que o povo prometa que vai buscar o Senhor. E o povo faz o quê? Promete. Eu chego aqui em cima, eu estou aqui em cima, você está aí embaixo, falo assim, gente, vamos prometer agora que nós vamos buscar mais o Senhor? Todo mundo vai prometer. A questão não é essa. A questão é cada um olhar para a palavra de Deus, olhar para o que Deus tem feito, para tudo que Ele fez. Gente, a SEB está agora no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é extremamente importante para o Evangelho. Extremamente. Se um povo não conhece a própria história, eu não vou terminar a frase. Mas a ideia é, se nós olharmos para esse povo, nós vamos entender onde eles acertaram. Alguns homens acertaram bastante. Mas onde eles erraram. O que eles fizeram de errado. Por que eles não se voltaram? Sabe aquela pessoa que olha e fala assim, nó, Pedro era bobo. Não leu, viu The Chosen. Lê. Você vai entender quem Pedro foi, quem essas pessoas foram. Olha para os profetas, olha para o povo e fala, nossa, que absurdo. Absurdo, olha para o jornal. Lê o jornal, gente. Olha para as igrejas no dia de hoje. Acabei de falar aqui, o Gerando Salvação é uma porcaria. Sério que o povo do Antigo Testamento era bobo? O povo do Antigo Testamento tinha um profeta que ouvia do Senhor e falava com eles. E eles não deu ouvido. E nós falamos, não. Se Deus aparecesse aqui, pode aparecer qualquer coisa aqui, nós somos incrédulos de natureza. A nossa natureza é incrédula. Nós vamos lutar primeiro contra essa natureza incrédula. Depois, a gente luta com o resto. Primeiro, a gente precisa olhar para a palavra de Deus com amor. Depois, o resto. É por isso, para finalizar minha fala, que as pessoas estão sofrendo tanto dentro das igrejas, no reino de Deus. Essa é a minha visão. Eu entendo que as pessoas estão sofrendo porque elas entram na igreja procurando resposta para o problema delas, sendo que elas não sabem nem o problema delas. O problema de um alcoólatra é falta de Jesus primeiro, depois o alcoolismo. O problema de um idólatra, o problema de um adúltero, é a falta do Senhor primeiro, depois o resto. Aquele povo pecou primeiro por adorar a outros deuses. Idolatria. Idolatrar as coisas de casa, Gente, Satanás, vocês não estão no clube do livro de bobo. Satanás, ele quer perverter as ideias do que são idolatria, do que é o pecado, para você achar que não está cometendo. Você olha para a mentira e fala assim, mas todo mundo mente. Mentira é pecado ainda, não mudou. Porque todo mundo mente, continua sendo pecado. A mentira boa, branca, mentira santa, pelo amor de Deus. Nós somos o povo da relativização. O problema é que essa relativização levou o povo ao cativeiro. E eu posso falar com vocês, a pior coisa que tem é no final de tudo aqui que a gente está vivendo, não tem um cativeiro, tem um inferno. Se tivesse o cativeiro, talvez a gente no cativeiro falasse assim, né? Erramos, né? Não, vamos voltar, né? Mas não tem. E aí? É o tal do você caiu no inferno e fala assim, mentira. Não, mentira. Nem gosto, nem acreditava. Precisa não, nego. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Não, mas Satanás vai me tentar aqui. Não, Satanás está sofrendo com você aí. Vocês dois. É o bocó levando outro bocó. Eu estou gostando muito de passear no Antigo Testamento. Porque eu olho para aquele povo e eu olho para a misericórdia de Deus. Se Deus teve misericórdia de um povo que matava os próprios filhos em adoração a outros deuses, Ele vai ter misericórdia de mim. Ele vai. Se Ele prometeu lá em Abraão, essas promessas de um novo céu e nova terra estão no Antigo Testamento. Essa promessa de união de um povo está lá. Então Ele vai cumprir. O meu problema agora é, eu vou fazer parte desse povo ou não? Eu quero permanecer no meio desse povo ou não? Porque mesmo com as promessas, muitos morreram no cativeiro. Mesmo com as promessas, olha o tanto de gente que morreu no deserto. Então assim, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem maravilhas, Deus tem promessas, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, glória a Deus, aleluia. Mas assim, estou falando de nós, Igreja de Cristo, e eu.
levar um tempo pro pessoal, um pouco pro pessoal. E eu? Eu estou caminhando? Eu estou fazendo? Eu estou dando desculpa? Eu estou falando, Deus, espera isso. Meus meninos cresceram um tiquinho, eu começo. Não, um pouquinho aqui, deixa eu só casar. Resolve. Aposentar, eu busco o Senhor. Isso é certeza. É perigoso, gente. É perigoso. E os profetas daquele tempo estão avisando a gente agora. Né? Vamos ficar de pé? Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar de Daniel. E quem fez jejum de Daniel já não ri. Porque nós já fez, já fez. Mas assim, a história de Daniel é muito boa. Porque são exemplos de pessoas que não se dobraram diante de uma situação que muitos de nós aqui não vamos passar. Às vezes a gente se dobra diante de amigos, se dobra diante de um chefe, mas eles não se dobraram diante de um rei. Entende o nível? E aí você olha e fala assim, pô, eles não se dobraram diante de um rei. Aí eu não me dobro durante meus amigos fazendo palhaçada. Problema, né? Problema. E lendo o Antigo Testamento é triste que a gente se compara mais com o povo que errou do que com o povo que acertou. Aí é problema mesmo. Mas tá bom, Deus tem misericórdia de nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar por esse microfone. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o seu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus que continue fazendo com que a gente busque mais o Senhor. Cresça mais no Senhor, viva mais para o Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor que tem poder, transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, Deus. Faz de nós filhos genuínos do Senhor. Faz com que a gente busque mais o Senhor do que os prazeres e as coisas desse mundo, Deus. Que no nome santo de Jesus, nós estejamos aqui com o único propósito de adorar o Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas, Deus. Que no nome santo do seu Filho amado, Deus, nós possamos não negligenciar a cruz, não negligenciar tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que continue nos guiando rumo à terra prometida, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ei. É esse mesmo? Não dá pra usar esse aqui, não? Esse aí tá ruim. Ei.